às 4 horas, aqui mesmo na Rádio Universitária FM 99,9. Era uma vez uma princesinha chamada Lúcia, uma menina alegre que gostava de brincar com seu irmão João. Lúcia e João adoravam o carinho da mamãe e do papai. Um dia eles descobriram que nem todo carinho é legal. Você sabia? Quando o carinho de um adulto te deixa com medo, triste ou te machuca, não é carinho. Não deixe ninguém te dar abraços ou beijos se você não quiser, nem tocar no seu corpo. Se isso acontecer, conte para alguém que você confia, como sua mamãe, seu pai, sua avó ou sua professora. Se você ficar com vergonha de falar, você pode desenhar e mostrar para uma pessoa de confiança. Além disso, você pode ligar para o Disque 100 e contar o que aconteceu. Não esqueça, Disque 100. Uma campanha dos estudantes de rádio, TV e internet da UFPE. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Universitária FM 99.9. São 11h30. Começa agora, ao vivo, Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora dos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. O programa de hoje, segunda-feira, 11 de junho de 2018, é uma parceria com os projetos Nosso Amor Existe e Nós Dois, da Paraíba. Alô, Paraíba, bom dia! O tema do programa de hoje é doloroso, é pesado, mas é preciso que a gente fale, sempre, que a gente grite contra a homofobia, com destaque para os casos de preconceito e violência que acontecem dentro da casa das vítimas. É sempre importante lembrar que a homofobia mata uma pessoa a cada 25 horas aqui no Brasil, aqui no nosso país. A homofobia praticada por familiares é uma realidade crua, infelizmente, uma realidade mais comum do que a gente imagina. Uma pesquisa desenvolvida aqui na Universidade Federal de Pernambuco, em 2016, indicou que mais de 80% das pessoas LGBT entrevistadas afirmavam que não tinham aprovação da família. É um número altíssimo. E quase 60% dessas mesmas pessoas que participaram da pesquisa conheciam alguém que havia sido expulso de casa pelo fato de ser LGBT. Os pesquisadores Lívia Gonçalves Toledo e Fernando Teixeira Silva, da Unesp, lá de São Paulo, constataram no artigo seguinte, eu vou ler ipsis literis esse recado. Se uma das maiores preocupações de pais e mães de homossexuais é sobre a violência a que o filho ou filha possa estar vulnerável no cotidiano, em vez de tolerar seus filhos ou de exercer sobre eles discriminações e até violência, tudo aquilo que vai contra o próprio exercício da parentalidade, esses pais e outros familiares deveriam, sim, buscar aprender com as diversidades e dificuldades que são consequentes da homofobia e acolher seus filhos e ajudar seus filhos a lidar com o preconceito, ou seja, importar-se com seus filhos e filhas. Hoje eu tenho o prazer de dividir aqui o estúdio da Universitária FM com duas mulheres fortes, maravilhosas e que dominam o tema. Gi Carvalho, muito bom dia. Gi é coordenadora estadual do Mães pela Diversidade, né? Aqui em Pernambuco. Bom dia, Gi. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Prazer estar contigo. Todas. Prazer é meu, uma honra. Gi, você estava lembrando que o Facebook te lembrou que faz um ano que você esteve aqui, exatamente um ano, né? Eu estive aqui conversando sobre o tema, já era sobre o tema. Bela coincidência. E dividi a mesa com Marlon Parente do Bichas. Maravilha. Também conosco, Dandara Preciado. Dandara, falei certo seu nome? Sim. Dandara Preciado, que é pesquisadora do FAGES, que é o Núcleo de Família, Gênero e Sexualidade. É isso, da universidade. E também Dandara integra a diretoria LGBT da nossa universidade. Muito bom dia, Dandara. Prazer tê-la aqui conosco. Muito bom dia, é um prazer todo meu e é uma grande honra dividir a mesa com Gi, né? E sendo uma pessoa LGBT, discutir sobre um tema que um dia eu estive nessa vulnerabilidade e hoje eu estou em outro lugar. É muito importante para a gente começar a pensar nesses modelos de família que são opressores e que ainda são muito estruturados.
violentamente. Sim, sem dúvida, Dandara. Gi, a gente eu li há pouco, né, alguns trechos de pesquisa, de dados, já é fato. É fato dizer que a homofobia mata, né, infelizmente. É fato dizer que a homofobia mata dentro de casa. É outro fato incontestável, né? Então, minha pergunta, que é quase uma afirmação. Nossa primeira preocupação ao falar sobre o tema, ao pesquisar sobre o tema, ao vivenciar o tema, não deveria ser justamente a de orientar pais, mães e familiares a respeito de acolhimento, de respeito? O que a academia faz e as pesquisas trazem para mim é muito do que eu vivo todo dia. Uhum. Eu podia dizer a você que em 2 anos de militância no Estado, esses números diminuíram, mas eu só vejo aumentar. Sabe? Todos os dias eu recebo notícias de filhos que são expulsos pela família. E ainda há subnotificação também, né? Subnotificação. Aí eu me assusto até quando os números são esses, assim, porque o número, para mim, ele chega muito maior. E é a vivência que traz a verdade pra gente, né? Assim, a verdade... Chega materializado, né? Não é um número, é uma isso. pessoa, são pessoas. São pessoas que todos os dias são expulsas de casa. Isso é gritante, é aterrorizante. E eu podia dizer a você, nesse momento que a gente está vivendo o mês do orgulho, a gente teve agora o mês de combate à homofobia, as pessoas não procuram realmente se informar ou querer agregar a vida do seu filho, não. Elas estão mais para... Estava conversando com o Dandara aqui, essa história de romantizar a família para mim já foi. Foi um tempo em que eu acreditei que realmente eu ia fazer parte de um movimento que ia agregar só amor, e não é. Transformação mesmo. E transformação. E não é isso que a gente agrega nesse movimento. A gente está vendo toda hora que se a gente não chegar em cada um e dar um chacoalho, às vezes, será possível que as pessoas vão ter que vir militar ou estar do lado dos filhos ou comungarem com seu filho, ou andarem na rua com seu filho com realmente imbuídas de um orgulho. Mas para que isso aconteça, elas tenham que passar por um problema de violência com o filho? Será que vai ser preciso alguém perder o filho para poder entender? Necessário uma aprovação, necessário uma aprovação. Isso aqui não é igreja, não. Isso é vida real. A igreja é aquela que o povo vai quando passa por algum problema, né? E vai lá botar o joelho no chão e pedir, ai, Deus me socorra. Não precisa desse socorro. Até porque é um direito. A vida, né? A existir. Dandara, o que é esse acolhimento? Ou em casa ou na rua. A gente fala muito, né? Acolhimento, respeito. Mas o que é acolher uma pessoa LGBT, Dandara? A gente precisa, puxando um gancho da fala da Gi, a gente precisa lembrar que esse modelo de família que a gente tem hoje é falho. Ele não comporta 7 bilhões de pessoas. Esse modelo de família nuclear, heterossexual, que coloca uma única sexualidade como a suprema. Então, o acolhimento seria, na verdade, você, enfim, pensar que há outros tipos de configurações de ser nessa existência, sabe? E que aquela criança que foge daquele padrão, que foge daquela norma, ela precisa de amor como qualquer outra criança. Ela precisa ser acolhida, porque a família, quando ela se torna a primeira esfera de opressão na vida de uma pessoa LGBT, vai ser um efeito dominó. Ela vai... começando a primeira expulsão, né? Que não é só a expulsão, tem um conjunto de violências antes, prévias, a simbólica, né? A física, a psicológica. Depois da família, como um sistema social, vem a rua, vem a escola. A igreja não é um espaço para pessoas LGBTs, mas é um espaço que reforça essa agressão, né? E todos os outros sistemas. Então, o acolhimento é uma forma de combater a violência lá fora também. Porque se a violência começa dentro de casa, lá fora vai ser bem pior, né? Então, se essa criança, se você pensar nas pessoas trans, por exemplo, uma travesti expulsa com 13, 14 anos de casa porque a família não aceita. Então, lá fora, o que vai sobrar, o que vai acolher essa menina é a prostituição. Então, o que vai acolhê-la é a cafetina, é a rua. Então, são violências que é institucional, porque não é só na família, é em todos os lugares que a gente passa, que a gente precisa começar a pensar como a gente vai combater. Não pensando que a família vai ser o ponto principal para isso. Porque se a família não se adequa, então a LGBTfobia não foi criada pela vítima. Sim, sabe? sem dúvida. Foi criada pela família. Então, é um problema da família, é um problema do Estado, sabe? É algo estrutural, é algo enraizado na cultura que a gente precisa começar a pensar. Sem dúvida. E, obviamente, nunca de quem sofre, né? A violência, o crime, né? A gente já está no telefone, é isso, gente? Já estamos no telefone aqui ao vivo com o Ricardo Pupi, que é fotógrafo. Ele coordena o projeto Nosso Amor Existe, o projeto Nós Dois, lá na Paraíba. Ricardo também é ativista do movimento negro, do movimento LGBT. Bom dia, Ricardo. Nos escuta? Bom dia, ouvintes
do programa Fora da Curva. Obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece, Ricardo. Ricardo, eu estava lendo um estudo da Associação Internacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Trans e Intersexo. E esse estudo afirmava que um número absurdo, 2/3 da população do mundo, não gostaria de ter seu filho gay. Afirmavam. 2/3, né? Isso é um número criminoso, né? A gente acha que pode dizer assim, criminoso, né? Como é que a gente pode, Ricardo, combater um problema que é tão estrutural, que é tão enraizado, que virou cultural, né? Quais são as ferramentas de combate, Ricardo? Bom, pela via institucional, né? Com incentivo, nós sabemos hoje que o governo Temer foi cortado a zero qualquer tipo de ação relacionada a incentivo à promoção de igualdade de gênero e diversidade sexual, tanto nas escolas quanto na sociedade civil, né, institucionalmente, e também os meios de comunicação, né, que é a concessão pública, como a rádio aqui fazendo esse debate, abrindo esse espaço para a quebra do preconceito estrutural, histórico que nós temos aqui no nosso país, né? Nós sabemos que o nosso país é o campeão de mortes relacionadas à sexualidade, principalmente de travestis transexuais, e só a mudança e diálogo, principalmente diálogo, que se pode mudar esse quadro de violência. Ricardo, e em casa, né, que é o tema do programa hoje. O que é que a gente pode dizer às pessoas que, pelo menos, querem tentar, né, acolher, querem tentar entender, querem tentar respeitar a vida de suas filhas e filhos, né? O que é que a gente pode... Como é que se orienta os familiares? A primeira coisa é diálogo, né? Eu vou usar um exemplo pessoal. Quando eu falo sobre preconceito e família, a gente sempre, quando tem preconceito racial, por exemplo, o menino negro ou a menina negra que sofre violência fora de casa, ela volta para casa e tem seus pares, né? Ela tem seus iguais, eles conseguem compreender e entender isso, o que não acontece muito com a comunidade LGBT, né? Quando eles sofrem fora ou dentro de casa, eles guardam para si, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para dialogar sobre isso. Então, eu acho que o primeiro ponto que a polícia pode é acolher, é conversa, é o diálogo. Então, ouvir essa pessoa LGBT que muitas vezes não é ouvido em nenhum espaço, né? Não é ouvido na escola, não é ouvido dentro de casa, não é ouvido muitas vezes com os colegas. Então, acho que é o primeiro passo, isso é a conversa entre os pais, até porque é seu filho, né? Quando você nasceu, quando nasceu o seu filho, você não queria que ele só viesse com saúde. Então, o que é que mudou? O que é que mudou de uma hora para outra que a sexualidade interferiu tanto que o amor do seu filho, o amor pelo seu filho deixou de existir? O que é que a sexualidade dele é tão maior, é tão mais incrível que o amor que você tem por ele, que o respeito que você tem por ele, com a criação que você vem trazendo esse tempo todo. Então, eu acho que é por aí, se questionar, o que mudou? O que é que mudou com relação ao meu filho, né? O que é que ele sempre foi assim, o que é que mudou? Acho que é sobre essas expectativas que os pais têm muito sobre os filhos. Então, acho que é por aí. Ricardo, a gente agradece bastante pela participação. Um grande abraço para você, para todo mundo da Paraíba. Amanhã a gente continua com o tema e certamente a gente entra em contato novamente contigo. Muito bom dia, bem. Ricardo Pupi. Obrigado. Aí, bom debate para vocês. Obrigada, querido. Gi, você coordena aqui em Pernambuco, né, o projeto Mães pela Diversidade, né? Qual é a ação de vocês? O que é que vocês fazem? E, principalmente, quem é que procura vocês e quais as motivações principais? Agora, o Mães tem uma bandeira bem forte, que é a bandeira da criança LGBT existe, porque a gente está fazendo a campanha dos nossos filhos viados desde criança. Maravilha. Que a gente precisa ouvir, e isso é realmente a questão cultural, institucional da família, que precisa ouvir seus filhos em todas as esferas. Eu que tive uma filha que aos 11 anos sofreu uma violência sexual, um abuso sexual. A minha filha hétero foi essa que viveu a violência sexual. E
Hoje em dia eu escuto as coisas tipo, vamos abrir o ouvido, vamos perceber mais as aflições dos nossos filhos em casa. Isso vai ser minimizador de várias violências. Inclusive, eu espero que sejam as mães mesmas, essas mulheres e os pais, a virarem a mesa e a dizer que seus filhos precisam ser respeitados. Eu acredito nisso, senão eu não estaria militando Sem dúvida. nessa causa. O Mães pela Diversidade hoje está em 23 estados brasileiros. Eu tenho a honra e o orgulho de dizer que eu dou suporte para os estados do Nordeste, porque eu queria ver o Nordeste falar sobre isso. A gente fala muito bem no Sul, no Sudeste, porque lá eu acho que as coisas avançam muito mais rápido. Aqui, pelas questões de tradição, de sermos nordestinos, a maioria tem a questão machista do homem nordestino não querer um filho viado, né? Os números aqui são tão altos também, muito né? altos, Em comparação então, com outras regiões. A gente está tentando focar mais na interiorização do movimento para que a criança do interior, do Agreste, do Sertão... Também tem esse acolhimento. Ela tenha esse acolhimento, mas as mães também, porque se eu, mãe de uma menina lésbica, um dia pensei que minha filha, por ser lésbica, não ia me dar um neto, e tratei ela com intolerância, ou com arrogância, ou com... detentora do poder da vida da minha filha. Imagine as mães que não têm informação, que não têm formação também para entender. E que são muitas vezes vítimas também, vítimas, né? Desse sistema opressor, machista. Justamente. Então a gente tenta fazer isso, Mães acolhe mães e filhos. Eu estava falando para a Dandara que a gente respeita a mediação de conflito familiar, mas muitas vezes os filhos eles vêm buscar essa mediação na gente. Mas as mães procuram porque elas querem encontrar os pares, elas querem encontrar alguém. E eu ouvi de uma mãe essa semana dizendo assim, eu queria ir num lugar que alguém me dissesse que eu não era doida por aceitar meu filho LGBT. Ela falou desse jeitinho e eu achei super massa, porque é assim que a gente se sente, sabe? Quando a gente abraça o filho e a gente apoia a causa que é do filho, a gente fica meio louca por aí andando com a bandeira, né? LGBT, literalmente, né? Querendo dizer para todo mundo que para mim o orgulho quem tem que ter sou eu por ter um filho LGBT. Não é ele que tem que se orgulhar de ser, eu que tenho que orgulhar de ter, sabe? Não tenho que ter vergonha do meu filho. Vergonha eu teria de ter um filho marginal, de ter um filho agressor, um filho estuprador, um filho, sabe? Tem tantas outras coisas que me envergonhariam, um filho corrupto diante da visão da esfera política que a gente está vivendo hoje. Para mim, a vergonha é fazer parte de um país onde as pessoas são aplaudidas por ser corruptos e meus filhos são vaiados por serem gays. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar falando e dialogando com mães, sim, com a família, sim. A gente não pode calar e deixar que realmente a família seja o primeiro instrumento violador do direito de um ser humano. Não dá para ser. E isso a gente fala em todas as esferas. Não é porque... LGBT só. Às vezes o filho faz... No caso de ser LGBT não foi uma escolha, mas quando o filho faz uma escolha para a vida dele, e quantos pais querem podar as escolhas dos filhos? Isso não cabe a mim. Como você falou, né? A família ela não tem que tolerar, ela não tem que aceitar, ela tem que respeitar. Respeitar, acolher, né? Acolher. Começaram a chegar alguns comentários aqui de ouvintes. O ouvinte Ed Júnior falando aqui para todas nós. Existe um pastor chamado Henrique Vieira que trata da questão religiosa e como isso é relacionado à homofobia. E esse pastor, segundo Ed Júnior, desconstrói a ideia que todo evangélico é conservador e que por isso todo evangélico é homofóbico, né? Por natureza. Aí ele pergunta, eu vou te perguntar a ti, Dandara, como é que a gente pode relacionar esse novo olhar da religião à causa que a gente luta? É possível? Existem muitas religiões hoje que já são mais inclusivas, né, cristãs, porque a gente tem a influência do cristianismo muito grande na nossa cultura. E isso é um dos pontos principais, porque quando a gente vê Michelle Collins, vereadora mais votada de Recife, que quer levar uma ideologia cristã para o seu parlamento, etc., ataca exposições como a Tramações, lá do Centro de Artes e Comunicação, que discutiu gênero e sexualidade. Quando você vê Bolsonaro dizendo que o filho dele teve uma boa educação ou que o pai tem que bater na criança homossexual, isso é um discurso que se multiplica. E que as igrejas, principalmente fazendo um recorte de raça e de classe nas periferias, ocupam muito esse espaço, dominam muito esse espaço e acabam, levando esse pensamento preconceituoso para pessoas que não têm oportunidade de discutir, não têm oportunidade de ter uma educação crítica, sabe? Para entender
que pessoas LGBTs não são doentias, como ainda é estruturado na cultura, não são aberrativas. A gente tá falando de pessoas desumanizadas, sabe? Que não são contempladas pela categoria de ser humano. Então, eu acho importante, sim, que religiões, como as religiões cristãs, comecem a discutir, sabe? Essa questão LGBT. Só que eu acho que não cabe apenas a religião cristã como uma solução. Porque a gente vê pessoas LGBTs sendo acolhidas nas religiões de matriz africanas e outras religiões. Então, eu acho que a discussão ela tem que partir de todas as esferas, sabe? Eu acho que a gente não deve... pronto, o cristianismo começou a discutir, então pronto, tá vai melhorar. resolvido. Não cabe. O cristianismo, durante muito tempo, foi um estado de dominação. Sim. Sabe? Então... Até porque, até agora, ainda estamos no estado laico. Exatamente. Né? Em que não necessariamente não, as religiões não têm que meter o bedelho em assuntos de foro individual, né? A gente não tem como achar que uma única gênese religiosa vai explicar a formação, a constituição e a existência de um ser humano, sabe? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as redes de acolhimento, as redes de proteção. Eu queria chamar a Nath Sonati. Nossa, não será tu? Quem vai vir falar sobre o aplicativo? Pode ser agora? Vitor Aguiar, a Nath está fugindo aqui, mas você virá, viu? Vitor Aguiar, bom dia. Vitor, existe um projeto da própria, realizado dentro da Universidade de Acolhimento, não é isso, Vitor? Exatamente, Adriana. Bom dia, convidados. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. O nome do projeto é o Monamigs. Ele é uma startup formada por alunos pernambucanos para auxiliar a comunidade LGBTQ. A ONG é uma plataforma online que permite o contato entre quem está sofrendo preconceito e precisa de ajuda e quem está disposto e pode ajudar. O projeto visa garantir dignidade e segurança para as vítimas da LGBT-fobia. Para acessar a plataforma, basta acessar monamigs.com, monamigs.com. Maravilha. Obrigada, Vitor, sua eterna voz de barítono. Adorei. Gi, há outras formas e há outras redes, né, de apoio. O que é que uma pessoa que se sente não acolhida, né, que se sente não quista, pode fazer e tem condições de fazer aqui no estado, por exemplo? Aqui no estado a gente tem uma demanda grande de acolhimento, mas a gente não tem instituições que acolham de fato. Né? A gente Verdadeiramente, não tem, verdadeiramente, não. A gente vai, o Monamix que me falou uma vez do Monamix foi o procurador, Maxwell Vignoli. Sim, nossa fonte aqui no Fora da Curva. Ele me falou desse aplicativo, dessa plataforma, eu adorei. E eu vivo publicando, de vez em quando eu jogo ela na rede para poder o pessoal lembrar e para eu me lembrar dela também. Mas assim, hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande. Estava conversando com a Nadara antes da gente entrar, que existem os espaços que fariam acolhimento para o protocolo de transexualização e tal, que é o CISAM, Espaço Trans. Existem aqueles ali onde fazem acolhimento, mas já pensando no protocolo de transição, mas que em determinados momentos, por conta da grande demanda, eles dão umas pausadas. E neste momento de pausada é quando a gente vê a aflição e a necessidade de acolher quem não está inserido ali no projeto ainda. E aí os meninos gritam, as meninas gritam e eles procuram pelas redes sociais, às vezes, dizer que estão ansiosas, que estão precisando fazer a transição. Então, eu acho necessário a gente estar falando que esse Estado ele precisa ter um abrigo, porque essa violência... Um abrigo físico mesmo, Um abrigo né? físico. Porque essa violência que os filhos sofrem nas suas famílias... eles vão para a margem de verdade, eles saem de casa. A gente não está falando, quando a gente fala da violência, do não acolhimento, a gente está falando em vários níveis, né, gente? Isso. Não só, que já é muito a violência psicológica, não acolhimento. A violência do silenciamento, e física, ela né? é forte, assassinato. mas a violência física, ela ocorre. Existe. A gente tem, ainda ontem, um dos meninos fez uma postagem, eu acho que foi Nilon, que fez uma postagem, vou falar o nome dele porque eu acho importante, e ele questiona sobre tipos de violências verbais que eles sofreram durante a vida. Eu fiquei chocada com tudo que eu vi ali. Tem quase 200 comentários e cada um falando do que já viveu de violência. E o nível de perversidade do lado da gente. Do nível horrível, sabe? De estupros corretivos, de uma série de coisas que eu fiquei, meu Deus, isso é sério, isso tem que ser denunciado, sabe? Você fica aflita querendo fazer alguma coisa por aquilo ali. E esse pessoal, eles não têm onde ser acolhido, então eles vão se submeter a essa violência porque eles não têm para onde ir. Eles não têm como se manter, como se sustentar ou se subsidiar para sair de casa e para gritar a liberdade e a independência deles. Eles não têm. Então, agora, a princípio, a gente tem vários... O Estado é repleto de instituições
que fazem um acolhimento temporário, que é esse acolhimento, a Gestos, o Instituto Papai, Gema, uma série. O próprio fórum, ele é repleto, o Fórum LGBT de Pernambuco, ele é repleto de instituições sérias que estão fazendo o papel delas. Mas o acolher definitivo e contínuo, que eu não digo e com definitivo, acompanhamento, né? Não digo definitivo porque vai parecer que a gente está querendo levar pra gente. Não é essa a ideia. Mas assim, com acompanhamento, pelo menos por um período, para que a pessoa espere a demanda andar nas instituições. Se organize também, Se organize, né? Isso a gente não tem quem faça. Aqui no Brasil a gente tem espaços? A gente tem alguns lugares. Desse nível? Tem. A gente tem a Casa NEM, acho que no Rio, né? A gente tem a Casa 1 em São Paulo. Então já tem exemplos que a gente poderia... Alguns exemplos que a gente podia trazer para cá, sabe? A gente tem tanto imóvel aí que o Estado abandona e que os municípios deixam de lado e que pegaram de alguém porque não pagou um IPTU. Verdade. Sabe como é que é? E talvez a gente trabalhar isso de forma a acolher. Muitas vezes não é falta de espaço, mas de vontade política, né? O Mães, inclusive, em vários lugares já chegou por aí dizendo, se for o problema for alguém que cuide, que varra, que limpe, a gente faz, sabe? Mas a ideia é essa. Eu queria também perguntar a vocês, perguntar a ti, Dandara, que para além desse respeito, desse apoio institucional ou familiar, muitas vezes a gente vê redes de apoio, pessoas físicas mesmo, amigos, colegas. O próprio Mona Amigos é um exemplo disso, né? Embora com o apoio da universidade, mas é um projeto que partiu de pessoas físicas, né? Digamos assim. E Gi falava a respeito desse projeto do Mães de tornar visível a criança LGBT, né? Tornar visível o tema. É o quê? É falar sobre o tema. O que é que a gente pode fazer para que programas como esse, por exemplo, e outras ações para que a gente fale? É importante falar, né, Dandara? É importante, assim, e lembrando que o Mona Amigos também é em parceria com a diretoria LGBT, né, que foi também uma instituição que foi criada por pessoas, por professoras, por alunos que tinham também esse interesse de acolher as pessoas LGBTs da universidade, né? A UFPE é uma das universidades que tem mais pessoas trans e travestis estudando. Mas, assim, é importante, sim, que a gente discuta sobre esse tema. Isso aqui é uma forma de dar visibilidade, mas nem sempre visibilizar é dar apoio, é incluir e é acolher. Visibilidade é diferente de acolhimento. Uma coisa é você trazer o tema pra cá, é você me ouvir, mas lá fora você não me dá nenhuma oportunidade, sabe? E, assim, se vocês me perguntassem hoje, por exemplo, se eu fosse um adolescente LGBT novamente... Eu não queria estar na minha família por toda a violência que eu sofri desde que eu era... que eu me entendo por gente. Então, as redes de apoio, o espaço trans da UFPE, que a gente tem que dar destaque ao espaço trans, que está com uma fila imensa, desestruturada, e que eu mesma já sofri agressões dentro do hospital por parte de médicos, assim, que não aceitam o espaço pela visão doentia, perversiva, suja que as pessoas trans carregam e que vão buscar mesmo espaço já sendo algo institucional. Já sendo algo institucional, já estando no processo transexualizador do SUS. Né? O espaço trans foi muito acolhedor para mim, então eu acho que vale a gente dar destaque e chamar o espaço trans para cá para conversar, né? Sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo, e outras redes de apoio também, como a Mães pela Igualdade, na figura de Eleonora, que me acolheu muito. Né? Sabe? Então, se a gente não tem essas redes de apoio que são mínimas, que andam em passos lentos, porque o Estado não se preocupa com pessoas LGBTs, sabe? Quando eu falo de pessoas desumanizadas, eu falo de pessoas que vivem às margens, ou seja, são jogadas, sem importância política e social. A sociedade não se preocupa, mas a sociedade elimina. Sabe? Então, é um outro tipo de preocupação, né? É outro tipo de preocupação. Então, a gente tem que lembrar que dar visibilidade não é dar acolhimento. E sabe? talvez da visibilidade traga o recorte da exposição e a exposição negativa. Né? Então a gente tem que dar visibilidade com responsabilidade. Sem dúvida. E a questão, e deixa eu só falar, porque eu esqueci de falar, porque quando você pergunta, aí fica parecendo que eu estou negando a existência das coisas, né? Existe o centro de referência em Recife, mas Recife, nós temos 134 municípios. Sim. Né? Por isso a necessidade de interiorizar. Então, existe o Centro de Referência de Recife, algumas coordenadorias LGBTs tentam andar, fraquinhas, mas andam. Existe o CISAM, né? Também, que é o acolhimento que o Espaço Trans faz, que eu adoro, Suzana, adoro o povo do Espaço Trans. Mas existe o CISAM também, existe agora os outros centros, que é o que foi criado agora, que eu não fugiu o nome agora. O Ambulatório LGBT. O Ambulatório LGBT, né? Que tem o nome de... Eu esqueci o nome dela. Foi criado em Camaragibe. Foi em Camaragibe também. Então, existem os espaços. Agora, esses espaços vão acolher, mas não vão, talvez, suprir a necessidade contínua. Pronto.
Mais estruturada, né? Estruturada. Chegou aqui outro comentário, Leila Costa. Mães pela diversidade, orgulho dessas mães. Estamos juntas nessa luta Psicóloga voluntária, psicóloga voluntária do Mães. A participação tá boa hoje de ouvinte. Dandara, você falou sobre a visibilidade apenas não resolve, não adianta, né? Entre dar visibilidade e acolher a um espaço bem grande, né? Um caminho grande a ser trilhado, né? Aqui no Brasil, você falou, nós somos o país que mais mata, né? Pessoas trans, é um número altíssimo, e a gente vê, a própria imprensa tem dado bastante visibilidade, né? Muitas vezes sem responsabilidade, como o Gi falou. Como é que a gente começa a caminhar rumo a esse acolhimento, Dandara? Entre visibilizar e acolher. O que é que a gente encontra nesse caminho? A gente tem que começar a pensar em políticas públicas para essa população, sabe? Porque quando algo, por exemplo, fica em alta, todo mundo quer discutir. Só que a discussão sempre é através do olhar do fetiche, sabe? Sim. O assunto virou hype, vamos falar nele, sabe? Né? Tipo, a própria academia sempre fez isso. As próprias pessoas cisgêneros, por exemplo, sempre discutiram sobre as pessoas trans e travestis, mas nunca abriram espaço para elas. Eu fui a primeira a entrar no curso de psicologia, eu sou a primeira e única do curso de ciências sociais da UFPE, mas ninguém nunca pensou em trabalhar aquele espaço para me acolher, por exemplo. Então, essa visibilidade que as pessoas dão provoca uma atração. Porque se aquele lugar está discutindo, eu acho que vai ser acolhedor para mim. Então eu chego lá e não é. Então eu vou ser expulsa de lá, sabe? E vou ser expulsa por conta própria, achando que a culpa é minha. Esse lugar não é atraente para mim. Então a gente tem que pensar em políticas públicas. A gente tem que pensar em discutir o tema, sabe? Dando lugar de fala. Porque é muito bonitinho. Eu sou uma mulher trans, eu sou acadêmica, eu sou pesquisadora, eu sou várias coisas. Mas, assim, a minha fala vai alcançar quem? Sabe? Porque, tipo, a gente tem um número grande de meninas se prostituindo, a gente tem um número grande de meninas na rua e essas pessoas não estão sendo ouvidas. As demandas delas não chegam pra gente, sabe? E muitas vezes nem participam das pesquisas, das discussões, né? E são pessoas que estão morrendo a todo momento. Tipo, não é apenas o Brasil ser o país que mais mata pessoas trans no mundo. É o que mata 2 vezes mais do que o segundo colocado, sabe? É um país que consome essas pessoas na prostituição no escuro e depois precisa eliminá-las sem nenhum tipo de delicadeza com essas vidas, sabe? Então, eu acho que a estrutura do país, ela precisa ser criticada, sabe? Não apenas através do viés da visibilidade, mas como a gente pode fazer também para abrir portas para essas pessoas, entende? Não é apenas falar e ver e depois deixar passar. Sem dúvida. Isso vai muito de encontro ao que a gente, infelizmente, ainda escuta, muitas vezes de entes públicos, né? De que, eu não posso tratar essas pessoas de maneira diferenciada. Mas não é um tratamento diferenciado, né, minha gente? É um tratamento digno, humano, justo para todo ser humano, né? Por favor, Dandara. E assim, eu queria só fazer uma colocação que a gente precisa entender que a LGBTfobia, ela não foi criada pela gente, sabe? E quando eu coloco LGBTfobia, é dando destaque que há várias categorias de opressões diferentes dentro da sigla LGBT. Então, a gente não pode dar destaque apenas à homofobia, porque é um tipo de violência. Sabe? Então, se você olhar os dados de morte na categoria LGBT, são as pessoas trans, travestis e homens trans que vão morrer mais, que vão ser mais agredidas, sabe? A gente não tem como esconder a nossa transexualidade e a nossa travestilidade na rua. E somos expulsas de todas as esferas sociais, sabe? Não tem uma esfera social que nos acolha, que nos contemple. Um acolhimento real, né? Que nos aceite, sabe? Então, quando a gente fala nesse país que mais mata, é o país que mais consome, é o país que mais usa e é o país que mais elimina. E são dados que a gente olha, se alarma apenas em jornais e não faz nada. E interessante sobre essa questão do diálogo com a família mesmo. Agora, o diálogo apenas ele não é o suficiente, sabe? Porque a gente fica achando a família é responsável pelo amor, pelo acolhimento, mas nenhuma pessoa que sofre agressões diárias dentro de casa é obrigada a continuar nesse espaço em prol de uma leitura social de cristã de que a família, sabe, é a base de tudo. Para pessoas LGBTs não é, entende? Então, tipo, eu tava lendo algumas reportagens ultimamente, teve um menino LGBT, um menino gay, homossexual, que cometeu suicídio, né? A reação da mãe, eu entendo que ela vem de uma classe social diferente, sabe? Não teve oportunidade de discutir o tema, mas ela disse, ainda bem que ele morreu, porque eu prefiro meu filho morto do que o meu filho gay. Tratava como porque isso é vergonhoso. E a última reportagem que eu vi foi de uma criança gay que foi morta pelo pai, eu acredito, ou pela mãe. Pela mãe e padrasto. Pela mãe e pelo padrasto. Então, tipo,
que discussão a gente está tendo, sabe? Com essa ascensão de militantes de Bolsonaro, de Michelle Collins, dizendo que as pessoas LGBTs agridem as instituições cristãs e familiares. Então, a gente precisa também reconfigurar esse modelo de família. Sem dúvida. Que a gente acaba reforçando, assim, sabe? Sim. Que não contemplam a categoria que é marginalizada, oprimida e assassinada diariamente. E tentando forçar, muitas vezes, uma convivência que, infelizmente, é impraticável, né? E acaba acarretando, muitas vezes, até em problemas muito mais graves, né? Gi, e quem quer ajudar, efetivamente? Quem quer acolher, efetivamente? O que é que tem que fazer? O ideal é que se transforme. A gente não tem que esperar a transformação do filho, é a nossa, né? A gente tem que começar... Nem tem que esperar do Estado, nem do de Estado, outras nem nada, porque instituições, não é? talvez isso não ande, talvez isso não aconteça. Né? A gente está levando golpes e golpes todos os dias. A gente tem que se preparar para os próximos golpes. Então, se fortalecer, né? Se fortalecer. É dar a mão mesmo, encontrar os amigos, os pares que estão querendo caminhar junto. Transforme-se, família. Sabe? Transforme-se de verdade. E eu digo assim... Vocês acolhem mães também? Mães, sim, mas um número muito menor do que de filhos, você acredita? Que são os filhos que procuram mais mães. Mesmo com o nome de vocês serem sentados em mães. E eu toda hora tento deixar claro que a gente não está para substituir nenhuma mãe, a gente não está para substituir a família. A gente está para tentar fazer com que ele se sinta acolhido em algum lugar. Gente, a gente está quase acabando, infelizmente, mas eu ainda vou segurar vocês duas mais um pouquinho, porque a gente faz uns vídeos respondendo algumas questões que ficaram de fora. Mas a gente tem ainda um tempinho, eu queria que Dandara e Gi dessem algum recado ou divulgassem alguma coisa, os próximos passos, o livro, né, que você falou. Tem um livro aí para ser lançado. O Mãe está colhendo alguns relatos de mães que têm filhos, crianças viadas em casa, para elas falarem desde quando perceberam esses filhos e desde quando acolheram esses filhos. Eu acho que trazer essa referência positiva é bem legal para a gente estar desconstruindo realmente esse olhar que a família tem sobre nojinho e vergonha e falta de orgulho, que a gente não quer isso para os nossos filhos. A gente tem projetos aqui no estado. A gente está correndo atrás de parceiros para a gente realmente estruturar essa casa-abrigo. Se o Estado não nos der, a gente vai correr atrás. Para frente com essa luta. A gente vai correr atrás, porque a gente tem um leque enorme de empresários aí que podem estar ajudando a gente nisso. Sem dúvida. O Mães pela Diversidade existe só em redes sociais, entre aspas, porque aqui no Estado a gente conseguiu uma sede física custeada pelas mães, na Gervásio Pires, no prédio do MTC, do Movimento de Trabalhadores Cristãos. E a gente conseguiu uma sala humilde, mas bem acolhedora, onde a gente amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma assessoria jurídica, a gente vai ter um voluntário de direito lá, orientando os meninos sobre retificação de nome, essas coisas. E a gente está tentando ter uma estrutura psicológica, um núcleo de psicologia, que a gente tem os parceiros, mas não tem como montar a sala. Entendi. Tem a Gestos aí nessa parceria, acredito, né? Tem a Gestos, tem o Instituto Boa Vista. Tem um telefone ou um site para a galera? O site sempre é o Mães pela Diversidade Nacional, é a página do Mães pela Diversidade. Lá você localiza a estadual e eles levam para gente. Vocês. O telefone é o meu. Aí depois, se alguém quiser, entre em contato com a gente, que a gente passa, né? Dandara, amanhã tem Premiere, não é isso? Divulga aí. 10h30, né, do nosso programa Zona Multicor, em parceria com a diretoria LGBT. Aqui pela TVU. Exatamente, aqui pela TVU. E também ninguém deve esquecer que dia 13, 9h30 da noite, é a estreia do nosso programa. Vamos fazer história, porque é o primeiro programa aqui da TV Universitária a discutir, e eu acho que da história do Brasil também, né? A discutir sobre temas LGBTs, com pessoas LGBTs falando, protagonizando, porque os espaços sempre eram fechados e eram pessoas que falavam pela gente. Então, eu acho que é um momento de a gente se apegar a esse programa, sabe? E a questionar mesmo essa estrutura que a gente tem. Sem dúvida. Repete aí pra ninguém esquecer. Amanhã, que é dia 12 de junho. Tem a Premiere de manhã, né? Às 10, aqui na TV Universitária, né? E dia 13, às 9h30, na quarta-feira, a gente tem o lançamento do nosso programa e vai ser muito importante, porque o programa ele está discutindo temas muito, muito impactantes para a população LGBT, sabe? De gays, lésbicas, transexuais, travestis, homens trans, etc., bissexuais, e ninguém deve deixar de perder. Programa histórico e importantíssimo e urgente, né? A hora é agora, né? E necessário. Exatamente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Voltarão 1000 vezes mais. O Fora da Curva de hoje vai ficando por aqui. E às 9h a gente tem reprise daqui do programa, pela 99.9 FM, também pela 820, nossa rádio Universitária AM. Muito obrigada a vocês duas. Obrigada também a Ricardo, lá da Paraíba. O programa de hoje foi uma produção do nosso querido Ed Rodrigues. Beijo, Ed.
Estamos com saudade de novo de você. Roteiro e apresentação minha, Adriana Santana. Aqui no estúdio, nossas alunas e alunos queridos Vitor Aguiar, Amanda Ribeiro e Nath Sonati, também ficaram nas redes sociais. Marco Antônio, aqui na técnica, muito obrigada. Amanhã a gente tem um tema correlato, que vai ser apresentado por Manina Aguiar, com produção da professora Ana Veloso. E o tema é o seguinte: por que as mortes LGBTQ não comovem a população brasileira? Eu queria deixar um versinho de uma música chamada Indestrutível, de autoria de Rodrigo Gork, Mafalda e Pablo Bispo, interpretada pela maravilhosa Pablo Vittar. E esse versinho final diz o seguinte: se eu recebo dor, eu te devolvo amor. E quanto mais dor recebo, mais percebo que sou indestrutível. Boa tarde, boa semana para vocês e não percam o programa amanhã, às 10 horas aqui na TVU. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.